Bem-vindos ao nosso vídeo sobre Lilith, uma figura mitológica intrigante que tem fascinado pessoas ao longo dos séculos. Neste vídeo, exploraremos as muitas facetas dessa enigmática personagem, desde suas origens antigas até suas representações contemporâneas. Lilith é muito mais do que apenas um demônio noturno, ela personifica uma complexidade de significados que refletem aspectos da condição humana, da sexualidade e do poder. Vamos mergulhar na mitologia, na história e nas interpretações culturais de Lilith e descobrir por que seu legado continua até os dias de hoje. No entanto, a figura enigmática de Lilith transcende fronteiras culturais, permeando não apenas a mitologia judaica, mas também a rica tapeçaria das narrativas da Mesopotâmia. Alguns a interpretam como a primeira esposa de Adão, criada simultaneamente e igualmente a ele. Sua presença é tecida em uma miríade de mitos e lendas, onde é frequentemente retratada como um ser demoníaco primordial, um arquétipo na demonologia tanto judaica quanto babilônica. Nos textos mais antigos da mitologia judaica, vestígios de Lilith podem ser encontrados no livro de Isaías e em partes do Talmud hebraico, datando do período do exílio babilônico ou posterior, séculos 5 a 3 a.C. No entanto, foi a partir do século V que Lilith começou a figurar de forma mais proeminente em fontes mitológicas judaicas e mandeístas. No Zohar e no manuscrito do conflito de Adão e Eva com Satanás, ela é descrita como a primeira mulher de Adão, lançando uma luz fascinante sobre os primórdios da humanidade. Além disso, a influência de Lilith se estende além das fronteiras da cultura judaica, encontrando um lugar nas crenças tradicionais da cultura árabe. Nesses contextos, ela é frequentemente representada como um demônio, contribuindo para um rico panteão de figuras mitológicas e lendárias que ecoam através dos tempos. Na tradição judaico-cristã, a figura de Lilith é envolta em mistério e especulação, especialmente quando comparada à narrativa bíblica sobre a criação de Adão e Eva. O livro de Gênesis apresenta duas narrativas distintas da criação, proporcionando espaço para interpretações variadas e debates teológicos. No primeiro capítulo de Gênesis, há a descrição da criação do mundo e da humanidade, culminando na formação do homem e da mulher como coroamento da obra divina. No entanto, no segundo capítulo, uma narrativa alternativa emerge, detalhando a criação do homem a partir do pó da terra e sua subsequente solidão, que leva Deus a criar uma ajudadora idoneia para ele. Algumas interpretações menos convencionais sugerem que a mulher criada no primeiro capítulo poderia ser Lilith, especialmente considerando a frase de Adão ao ver Eva pela primeira vez: "Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne", implicando a existência de outra criatura anterior que não se submetia a ele. Essa visão é sustentada por correntes de pensamento minoritárias na tradição judaico-cristã. No século XIII, a narrativa de Lilith ganhou mais destaque com a obra de Isaac ben Jacob a-Corrém, que descreve Lilith deixando Adão por se recusar a ser submissa a ele, argumentando que ela era igual a ele, criada da mesma matéria e ao mesmo tempo. Lilith então abandona o jardim do Éden após se unir ao arcanjo Samael. No entanto, a interpretação desses eventos varia consideravelmente. Alguns argumentam que os dois relatos de criação em Gênesis não devem ser vistos como cronologicamente distintos, mas sim como diferentes perspectivas sobre o mesmo evento. Outros ainda contestam a ideia de que Lilith tenha sido a primeira mulher, destacando que Adão só reconhece Eva como sua parceira após vê-la, não indicando uma existência anterior. Essas interpretações divergentes contribuem para uma discussão fascinante sobre os mitos e simbolismos presentes na narrativa bíblica e suas ramificações na compreensão da condição humana e das relações entre gêneros. No folclore popular hebreu medieval, Lilith é considerada a primeira mulher criada por Deus, feita da mesma matéria-prima que Adão. Segundo a interpretação do alfabeto de Ben Sira, datada entre os séculos VI e X d.C., Lilith se recusava a se submeter durante as relações sexuais com Adão, alegando sua igualdade com ele por também ter sido criada da terra. Isso resultou em conflitos, levando Lilith a abandonar o Éden e, posteriormente, ser descrita como um demônio. De acordo com o relato de Ben Sira, após a recusa de Lilith em se submeter a Adão, ela invocou o nome inefável de Deus e fugiu para o ar. Adão, sentindo-se abandonado, clamou a Deus, que enviou 3 anjos para trazê-la de volta. No entanto, Lilith persistiu em sua decisão e foi condenada por Deus a perder 100 filhos por dia. Para proteger os recém-nascidos da influência de Lilith,
era necessário colocar amuletos com o nome dos 3 anjos que a perseguiram, Sanvi, Sansavi e Samangelaf. Eva, então, teria sido criada a partir de Adão. Outras interpretações sugerem que Lilith se uniu aos anjos caídos, casando-se com Samael, enquanto Eva foi tentada por Samael e Adão foi tentado por Lilith, resultando no pecado original e na expulsão do paraíso. Essas histórias enfatizam a figura de Lilith como uma ameaça, especialmente para homens recém-casados, crianças e recém-nascidos, visto que ela era considerada uma vingadora dos pecados cometidos contra ela. Amuletos contendo os nomes dos 3 anjos que a perseguiram eram comuns entre os camponeses como proteção contra sua influência maligna. Essas lendas e tradições refletem a complexidade das crenças populares e superstições medievais, oferecendo uma visão fascinante das narrativas religiosas e culturais que permearam a sociedade da época. Na mitologia suméria, a figura de Lilith, conhecida como Lilitu, emerge como uma representação inicial de uma categoria de demônios ou espíritos associados aos ventos e tormentas, datando por volta de 3000 a.C. Seu nome fonético, Lilith, foi atribuído mais tarde, aproximadamente em 700 a.C. Lilitu era venerada e temida simultaneamente na Suméria e na Babilônia, sendo frequentemente identificada com demônios e espíritos malignos. Seu símbolo primordial era a lua, uma vez que, como a própria lua, ela era vista como uma deusa que transitava entre fases tanto benéficas quanto maléficas. Esta dualidade refletia sua natureza ambígua, associando-a tanto à fertilidade e vida quanto à crueldade e morte. O sincretismo com outras culturas da região resultou em Lilith sendo comparada a várias deusas da fertilidade e também a deusas cruéis, amalgamando diferentes atributos e características ao longo do tempo. Essa complexidade torna Lilith uma figura fascinante dentro do panteão mitológico sumério, destacando-se como um símbolo de forças ambivalentes e aspectos paradoxais da natureza e da condição humana. Na mitologia mesopotâmica, Lilith emerge como uma figura associada a um demônio feminino da noite, tendo suas raízes profundamente enraizadas na antiga Mesopotâmia. Ela é frequentemente relacionada ao vento e considerada portadora de mal-estares, doenças e até mesmo da morte, refletindo sua natureza temida e sinistra. Acreditava-se que Lilith utilizava a água como um portal para seu mundo, adicionando uma camada adicional de mistério e intriga à sua figura. Sua conexão com a água sugeria uma dualidade de poderes, ao mesmo tempo em que representava um elemento vital para a vida, também era associada à passagem para o reino dos mortos. Além da mitologia mesopotâmica, Lilith também é mencionada nas escrituras hebraicas, como o Talmud e o Midrash, onde é descrita como uma espécie de demônio. Essas referências corroboram a visão de Lilith como uma entidade sobrenatural que evocava tanto medo quanto fascínio nas culturas antigas da região. Assim, Lilith se destaca como uma figura complexa e multifacetada na mitologia mesopotâmica, cujo significado e influência se estendem por várias dimensões, desde o reino dos ventos até os domínios das águas, permeando os aspectos mais sombrios e misteriosos do mundo antigo. Na tradição judaica, Lilith evoluiu para um modelo de demônio, dando origem às lendas vampíricas que a associam a uma figura sinistra. Segundo essas lendas, Lilith teria 100 filhos por dia, conhecidos como súcubos quando mulheres e íncubos quando homens, ou simplesmente Lilin. Estas criaturas se alimentavam da energia liberada durante o ato sexual e do sangue humano, além de poderem manipular os sonhos humanos e serem os supostos responsáveis pelas poluições noturnas. Uma vez possuído por um súcubo, era difícil para um homem sobreviver. Os ataques de Lilith apresentavam características peculiares, como o aperto esmagador sobre o peito, considerado uma vingança por ter sido obrigada a ficar submissa a Adão. Além disso, há relatos medievais que descrevem sua habilidade de castrar os homens com sua vagina, simbolizando tanto a liberdade sexual feminina quanto a castração masculina. O relevo Burne, um artefato sumério, é frequentemente associado a Lilith, sugerindo uma possível representação dela. Além disso, alguns estudiosos veem uma conexão entre Lilith e a deusa suméria da guerra e do prazer sexual, Inanna. Na mitologia grega, Lilith é por vezes equiparada à deusa Hécate, também conhecida como a Mulher Escarlate. Hécate é retratada como uma divindade que guarda as portas do mundo inferior, montada em um enorme cão de 3 cabeças, Cérbero. Assim como Lilith,
Hecate representa a vida noturna e desafia a ordem estabelecida, simbolizando a rebeldia feminina sobre o domínio masculino. Na era contemporânea, a figura de Lilith passou por uma notável transformação em certos círculos intelectuais e artísticos na Europa, especialmente durante os 2 últimos séculos. Essa transformação é evidente na literatura e nas artes, onde os românticos começaram a retratar Lilith de maneira sensual e sedutora, destacando seus atributos considerados impossíveis de serem obtidos. Essa representação contrastava drasticamente com a imagem tradicional de Lilith como um demônio noturno, devorador de crianças e causador de luxúria e vampirismo. E assim concluímos nossa jornada através da fascinante mitologia de Lilith. Esperamos que vocês tenham aproveitado tanto quanto nós exploramos as várias facetas dessa figura intrigante. Se você gostou do vídeo e quer ver mais conteúdo como este, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. E para não perder nenhuma de nossas próximas explorações mitológicas, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Além disso, adoraríamos ouvir seus pensamentos e comentários sobre Lilith. Deixe suas opiniões na seção de comentários abaixo. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo relevante e interessante para vocês. Até a próxima aventura mitológica!